nessa manhã nós estaremos conversando sobre uma última parte dessa série Conversão, que nós temos trabalhado nas últimas semanas. E antes de tudo, eu queria convidá-los a gente estar orando. Então eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente orar, para que Deus prepare o nosso coração para esse tempo da palavra. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor nos deu, toda a provisão que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, por esses louvores, Pai, que nós entoamos a Ti. Nesse momento nós pedimos para que o Senhor prepare o nosso coração como uma terra fértil, Pai, para que nós possamos receber essa semente e ela possa ser germinada, gerada e frutificar, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, vamos lá. Então nós estamos hoje finalizando a nossa série Conversão. Essa série que tem como objetivo entendermos um pouco mais como funciona esse processo da conversão. Uma palavra que a gente diz tanto por aí, eu falo, eu sou convertido, tal pessoa é convertida, e às vezes há um erro de assimilação do que isso quer dizer, e também há um erro de alinhamento de expectativa com o que Deus quer de nós ao nós falarmos que nos convertemos. Então, antes, eu queria até incentivar você que não pegou essa série toda, que você volte depois no nosso YouTube, que lá tem todas as ministrações, e vai fazer com certeza muito mais sentido, você vai conseguir ter a perspectiva geral do panorama de tudo que nós falamos nessas últimas semanas. Cada semana foi trazido um aspecto para que você entenda cada vez mais sobre esse processo de conversão. Mas eu vou recapitular de forma rápida algumas verdades bíblicas que nós entendemos durante todas essas semanas que nós conversamos sobre isso. Uma delas, nós começamos com uma parábola em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, onde nós entendemos, todos aqui, muitos de nós já conhecemos, que é a parábola do filho que pede a herança, vai distante do pai, gasta toda a sua herança e depois, se lembrando da casa do pai, ele retorna. Nós entendemos duas perspectivas, e primeiro eu quero que a gente possa lembrar da primeira, que é justamente a desse filho que vai. Ele se lembra que na casa do pai tinha boas coisas, ele se volta para o pai, e agora a nossa história vai para o desenho do pai. O primeiro aprendizado que nós tiramos é que no processo de conversão, a primeira coisa, você precisa identificar que você ou o seu coração está distante do pai, e você precisa se aproximar dele. É muito importante que esse passo seja fundamentado no seu coração para que você tenha um processo de conversão genuíno. Um segundo aprendizado que nós tivemos é que o Pai é bom e Ele te espera. Independente daquilo que você fez, independente de onde você esteve, se há um processo real de conversão e de retorno, o Pai está te esperando. Uma outra verdade que nós tiramos dessa série, que está em Efésios 4, é que a conversão é uma troca de vestes. Ao nos voltarmos para o nosso Pai, o Pai nos estabelece roupas novas. Assim como na parábola, o Pai acolhe o Filho com toda a verdade, dá a ele roupas novas, um anel e uma sandália. Ou seja, Ele dá essa identidade de volta. Uma parte muito importante desse processo é que você volte para o Pai e que você entenda que novas vestes foram te dadas. Essas vestes, que são vestes que agora te fazem capaz de produzir os frutos do Espírito Santo. Então, a importância de entendermos a série é, primeiro, entendermos onde nós estávamos, entender que nós precisamos saber e lembrar que novas vestes são nos dadas por Deus, assim como para aquele filho, e a nossa identidade no Pai é restabelecida. Uma outra verdade que nós tivemos é que está em 2 Pedro 1, é que a conversão gera um crescimento e uma transformação. Então, ao restabelecer em você novas vestes, ao restabelecer em você o anel e ali as sandálias, mostra que você é um novo homem, você é revestido de algo que Deus te deu. Ou seja, a partir de agora, você em fé começa a exercitar as verdades bíblicas que esse novo homem revestido de Deus começa a fazer. Então, no processo de conversão, é muito importante que você se lembre que agora você não tem mais aquelas velhas roupas, aqueles velhos hábitos não te cabem mais, e agora uma nova identidade é restabelecida
ao ter essa nova identidade restabelecida, nós precisamos frutificar de acordo com essa nova roupa. Se antes nós causávamos mal, agora nós causamos bem. Se antes nós éramos ruins, agora nós somos bons. Se antes éramos pecadores deliberados, agora nós lutamos contra o pecado. E a última parte é que todo esse processo ele é mantido em fé. Não é por aquilo que você faz, não é pela quantidade de vezes que você vem na igreja, mas é pela fé desse restabelecimento, dessa nova roupa, ao voltar-se para o Rei que é te dado, a partir da fé, nessa nova identidade, você começa a fazer o que o fruto do Espírito faz. Então você tem mais longanimidade, você trata bem os seus filhos, você trata melhor sua esposa, por quê? Porque são frutos de uma roupa nova que veio a partir desse processo de conversão. Processo que só é possível pela vinda do nosso Jesus. Jesus, ele morre na cruz para possibilitar que você consiga voltar e essas vestes caibam em você. E o poder do Espírito Santo nos capacita ao vestir essa roupa nova, que nós possamos, a partir daí, caminhar nessa nova identidade. Então, todo esse processo que nós trabalhamos até aqui a respeito da conversão, é importante que você saiba desses passos. O segundo aspecto que eu queria trabalhar é a respeito do filho mais velho. Se uma vez o filho mais novo teve a identificação ali de querer correr para os seus próprios prazeres, utilizando ali aquela herança que ele herdou daquele pai, o filho mais velho ele fica, então o filho mais velho ele se veste como pai. O filho mais velho, ele come da comida do pai, ele está presente na casa do pai, mas quando o pai pede para que ele entre na festa, para uma comemoração, ele não vai. Por quê? Porque o seu coração estava distante. O que é muito importante nesse processo de conversão é nós entendemos de uma vez por todas que ser convertido não é frequentador de igreja. Falar que você virou crente não é sobre o que você faz, mas é sobre aquilo que você se tornou. Por quê? Porque nós vemos nessa parábola que é possível você estar na casa, você está comendo, você está com as roupas, mas você não está com o coração alinhado com o Pai. Ou seja, um processo de conversão limitado, que você, na verdade, só parece crente, mas você não é. É muito importante que nós estabeleçamos essa base de tudo isso que nós conversamos até aqui, e se você perdeu alguma dessas pregações, eu peço que você volte, porque vai trazer muito mais clareza. Isso foi só um apunhalado geral daquilo que nós já estudamos. E hoje, para finalizar, nós vamos falar sobre qual é o custo de manter-se. Qual é o que levou, qual que é o nosso problema que muitas vezes nós não conseguimos essa transformação genuína? Qual é o nosso problema, aonde está o lugar onde está identificado a palavra, o sentido que nós muitas vezes não identificamos e levamos uma vida leviana, só às vezes tentando pecar menos. Qual é a resposta que fez o homem cair no Éden? O que aconteceu com a humanidade, o que aconteceu conosco, que nós nos afastamos desse Deus. E muitas vezes nós somos convencidos do Evangelho, mas nós não somos convertidos por Ele. Nós entendemos que tudo aquilo é real, mas nós não deixamos que Ele nos transforme. E tudo isso porque talvez a nossa expectativa com o que é o Evangelho, a nossa expectativa com o que é seguir a Jesus não está alinhada naquilo que Ele propôs. Mas talvez numa concepção que você teve, cultural ou familiar, do que é ser crente, do que é ser um seguidor de Cristo. Então a proposta de hoje é para que você entenda qual é a expectativa de Jesus para com você que diz que segue Ele. E nós vamos começar conversando sobre isso, muito parecido com o que a gente tem hoje. Se você, aqui eu queria abrir com vocês em Lucas 14, do 25 ao 33. Lucas 14, do 25 ao 33, diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, ou até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o discípulo, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos que virem rirão, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo entrar em guerra com outro rei, primeiro não assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possuis, não será os meus discípulos, não será o meu discípulo. Aqui Jesus está diante de uma multidão, uma grande multidão, e muitos deles participavam de dois desses públicos, ou ele era judeu, ou ele era ali um romano que estava se convertendo ao judaísmo. Então, aqui quando Jesus ele confronta, ele olha para aquela multidão e ele logo percebe, provavelmente eles não sabem o que estão fazendo, provavelmente eles não têm dimensão do o que é me seguir, provavelmente eles não sabem no coração deles o que vai custar para eles ser o meu seguidor. E Jesus, de forma muito clara, diferente muitas vezes de nós, às vezes, que queremos convencer a pessoa falando, não, seguir Jesus é super legal, vai dar tudo certo, ele é bonzinho, ele aceita como que você é. Aqui Jesus, ele é muito claro que ele não está ali para atender as expectativas das pessoas, mas muito pelo contrário, ele vem estabelecer a expectativa dele para com aquela multidão. E então ele ataca algumas bases claras, que eram as coisas mais importantes para aqueles povos. Uma delas é a família. Então ele começa falando, se você ama seu pai, se você ama sua mãe, se você ama seus filhos, todo o seu conceito de amor familiar, se você tem ele acima de mim, se você está acima, se você coloca a sua família acima de mim, você não é digno de me seguir. Ali, para aquele público, o público judeu, a família é uma das bases mais importantes. Para nós, que somos cristãos, a gente já preza pela família, mas na nossa cultura, a gente vai ver que hoje as pessoas não estão tão interessadas em cuidar da família assim. Tanto é que você vai ver índices de problemas familiares, divórcio, separação, é muito grande. Por quê? Porque as pessoas de nós aqui, talvez, a pregação seria se você ama mais do que você, porque a nossa cultura, com exceção de nós cristãos que preservamos a família, que lutamos por ela, a nossa cultura já não dá tanta atenção assim, mas para aquele povo, quando você colocava o amor familiar acima de alguma coisa, era algo muito sério, e era para ser algo muito chocante mesmo. Jesus pegou um elemento cultural dos mais fortes e dos mais pesados para dizer para aquele público, custa muito caro. Igualmente, ele caminha e ele vai falar agora sobre a cruz. E, novamente, para nós, a cruz hoje é um símbolo de um adorno quase. Nós carregamos ela, nós temos pingentes, nós temos colares. E nós, por quê? Porque ela se tornou o símbolo da nossa redenção, a nossa alegria, lembrar de Jesus. Mas naquela época, a cruz romana era o símbolo de maior vergonha. Você ser morto através desse rito da cruz era a forma de você ser mais exposto, porque todo aquele momento de flagelos e de caminhada era feito com o corpo totalmente nu, então você era exposto para aquela multidão, era a forma de você ser mais humilhado, a forma de você ser mais exposto e a forma que você sentia mais dor antes de encarar a morte. Então, quando Jesus ele fala para aquele público, ele fala assim, ei, eu não sei se vocês estão entendendo, mas se você não carregar a cruz, se você não estiver disposto a jogar a sua imagem a pó, se você não estiver disposto a ser humilhado, você não tem parte comigo. Então ele usa um elemento cultural muito forte naquela época, porque é para trazer impacto, é para trazer choque de alinhamento de expectativas naquilo que Jesus esperava de um seguidor dele. Igualmente, ele vai usar os outros exemplos de humilhação. Alguém que começa a construir algo e não termina. E a gente sabe, quem já mexeu com construção, sabe que a gente planeja um valor e é muito comum que esse valor não é o valor real. Esse valor ele acaba custando muito mais e se você já não tiver se preparado, provavelmente você vai ter que parar aquela obra, guardar um pouco mais de dinheiro para dar continuidade dela. E principalmente para aquele público, esse parar a obra, o não conseguir completá-la, era algo que trazia muita vergonha
para aquele povo. Então Jesus aqui, qual que é o objetivo de Jesus nessa fala? Trazer um alinhamento de expectativa. Vocês estão me seguindo porque por as coisas que eu faço ou pelas maravilhas que eu faço, mas saibam que me seguir exige um alinhamento de expectativas, que o amor que você vai ter por mim é maior do que todo o amor que você vai ter por tudo nessa vida. E trazendo essa expectativa, aquele público de fato tem um choque. E isso tem que trazer para nós um choque de realidade muito, muito grande. Nós temos que entender que nós precisamos estar alinhados às nossas expectativas com aquilo que Jesus espera de nós. A nossa expectativa tem que estar alinhado com a expectativa do nosso mestre. Eu queria aqui, vamos lá, aqui. E o que é esse amor? O porquê que o processo de conversão, ele é tão duro? Essa mensagem eu fiquei estudando e pensando em algumas formas de aplicação e o que compete isso. E eu queria muito trazer uma realidade do que Jesus queria falar aqui. E eu queria que vocês entendessem que o que Jesus está falando é que a conversa é muito mais séria do que às vezes a gente encara. Existem duas revelações no processo de conversão que muitas vezes a gente para ali na comida para criança. E agora eu quero falar sobre essas duas expectativas que Deus tem de nós. Primeiro, uma fala que a gente faz, e eu vejo muito isso com jovens. Para quem não sabe, eu sou líder de jovens aqui da Paz Church, e uma coisa que acontece é que o jovem, ele tem uma dificuldade, não só o jovem, é que o jovem fala, mas de ficar vencendo o pecado. Então você vê, cara, eu não consigo vencer, eu estou tentando, e aí ele vai, ele cai, e o jovem, ele fala, né, bastante. Então ele pensou em cair, ele já está falando, fala, João, estou pensando em cair, eu falo, não, mas não caia, já toma as providências para voltar. E essa revelação de conversão, como alguém que não cai, é uma verdade bíblica. Nós, os convertidos, nós, os que amam a Jesus, nós precisamos tomar cuidado para não cair no pecado. Isso é uma verdade. Mas isso não é uma verdade por completa. Aquele que fica tentando não cair, existe uma limitação de compreensão, porque o que Jesus está falando para essas pessoas? Jesus está falando, ei, você que quer me seguir, é tão difícil porque você tem que abandonar o que você ama. Então o que eu quero dizer? Se você se converteu e até hoje a sua expectativa ou a forma com que você tem ligado é só para não cair, e quando você cai você fica triste, e quando você não cai daí você acha que você é um bom crente ou está dando tudo certo, saiba que a revelação da conversão para você está sendo muito limitada, porque o que Deus está falando aqui, a conversa que começa a ser de adulto, é que você precisa abandonar não só os seus pecados, mas você precisa abandonar os seus amores. E aí a conversa fica muito mais elevada, fica muito mais difícil, porque convenhamos, quem aqui teve uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, e naquele momento de êxtase, naquele momento de quebrantar, você naquele momento, você se lembrava ou tinha saudade do seu pecado? Naquele momento onde Jesus está trazendo ali no seu coração aquelas verdades, aquele processo de conversão, aquele mover, naquele momento você se lembrava, você trocaria ali, naquele momento, falando, nossa, mas se eu pudesse estar pecando, eu estaria. Não, é claro que não. Por quê? Porque diante da revelação do amor de Deus, diante do experimentar do amor de Deus, o pecado é reduzido a nada. Por quê? Porque obviamente que a experiência com o nosso Pai é maravilhosa, só que aonde que fica difícil? Quando você compreende que o processo de conversão precisa também alcançar e rebaixar os seus amores. E aí que a conversa fica muito difícil, porque é no momento onde você percebe que você não pode amar mais nenhuma outra coisa que vá competir com Deus, aí a conversa fica muito mais difícil. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa imagem, e muitas vezes várias das nossas bases não são necessariamente pecado. Aqui Jesus está falando que não é para você não amar a sua família, mas é que diante do amor que você precisa ter com Ele, o amor à família precisa ser menor. Diante do amor que você tem a todos os aspectos da sua vida, o amor precisa ser menor. E isso vai refletir a sua permanência. E isso naturalmente vai fazer você vencer pecado, e o pecado agora vai ser
ter um acidente lá de vez em quando de percurso. Por quê? Porque você está tão concentrado em amar tanto esse Deus, que agora você está aniquilando os seus amores por amor a Ele. E aí a conversa fica muito mais séria. E aí o nosso cristianismo começa a ser verdadeiro, porque é só a partir de um amor real, singular e ímpar para esse nosso Deus, é que nós conseguimos fazer de forma excelente todas as coisas. É só com a entrega total que você consegue passar por esse processo de conversão e se manter. É só com esse amor nele acima de todas as coisas. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai se amar menos. E se você se amar menos, você vai atender às suas necessidades ali, às vezes pecaminosas, menos. Porque você sabe que existe um Deus que você precisa amar e você precisa romper com esse amor para alcançar o máximo de amor possível. A caminhada, a chamada é para a morte. O convite para o cristianismo, o caminhar com Jesus, nunca foi um convite legalzinho e amigável. O convite é para a morte, é para aniquilar a sua imagem, é para ser servo desse Jesus, para segui-lo. Sim, Ele trará alívio, Ele trará libertação. Você que se converte é livre de pecado, tem novo Pai, você abraça o Pai. Mas para os seus desejos, para a sua concepção de amor, você precisa morrer de uma vez por todas. E aqui Jesus é muito claro, e a palavra é muito dura. Eu falo, essa palavra ela é tão dura, ela é tão clara, que ela assim, é simplesmente terrível. Por quê? Porque simplesmente a exigência para seguir a Cristo é amor total a Deus. E por isso que nós vamos ver, muitas vezes Paulo falando para as igrejas, falando, eu preciso falar com vocês sobre só controle de pecado. E é por isso que vocês recebem como crianças, porque vocês comem como crianças, porque vocês não têm um processo de conversão claro, e eu não posso falar sobre outras coisas, porque vocês precisam ainda do leite materno que estão em desenvolvimento. Por quê? Porque enquanto você tiver na cabeça que a conversão só vai te livrar do pecado, e aí está tudo bem, você se tornou o resultado final da conversão é você se tornar uma pessoa melhor, enquanto sua compreensão estiver limitada, não que isso não aconteça, mas enquanto estiver limitada a isso, você não está desfrutando daquilo que Deus tem para você. Você não está desfrutando dessa real conversão. Talvez você só está adotando boas práticas e o resultado de boas práticas são coisas boas. Mas uma conversão genuína, uma transformação que alinha o seu coração com o coração do seu pai, aí sim você vai caminhar. É o aspecto do filho mais velho. Andava nas casas do pai, se vestia como o pai, comia ali como o pai estava, mas o seu coração não estava alinhado. Mas e agora? Entendemos o porquê às vezes nós somos vacilantes. Entendemos o porquê do homem cair no Éden. O homem, Adão, ele não teve um sentimento ruim contra Deus para cair, ele só mudou, ele alternou a perspectiva de amor. Por não amar a Deus e amar as coisas que Deus dava, o homem caiu. Não foi pelo ódio, pelo rancor, não. Foi pela desobediência, a desobediência que nasceu de uma alteração de amores. Então, o que Jesus quer para você nessa manhã é alinhar a expectativa do primeiro amor da sua vida, que deve ser o seu Deus. E sendo o seu Deus, aí você começa a caminhar debaixo dele, porque na hora que você abrir os olhos pela manhã, você vai amar esse Deus, e todas as suas atitudes, no seu trabalho, na sua família, aonde você pisar, vai passar pela lente do amor que você tem por esse Deus. Se você é idólatra de si mesmo, tudo te irrita. Por quê? Porque a expectativa é que você tenha um dia bom, é que você esteja confortável, é que você não seja cutucado, que você não seja atormentado. Mas quando a expectativa está diante do que Deus tem, nenhuma dessas coisas vai tirar as bênçãos espirituais que provém do fruto do Espírito Santo na sua vida. E aí você reconhece, e aí você percebe essa roupa que você tem, e você consegue caminhar. Porque não mais você está próximo do Pai, mas o seu coração está alinhado com o dele. E a pergunta que fica para o nosso coração, como? Como? Como que a gente vai fazer? Como que seres como nós, pecadores, como, João, que eu consigo fazer, extrair esse amor que precisa ser desse nível, sendo eu pecador, errado? Como? Como que a gente faz isso? Como que eu mantenho esse nível de amor por esse Deus?
Qual é a resposta para isso? Por que eu não consigo atingir esse nível de amor e aniquilar os meus amores? A resposta nós vamos ler em Lucas capítulo 7, do versículo 40 ao 48. Abra, por favor, a sua Bíblia, você que tem a Bíblia, ou pode acompanhar aqui em Lucas 7, do 40 ao 48. Diz o seguinte: Então Jesus disse: Simão, eu tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como nenhum dos dois tinham como pagar, ele foi e perdoou as 2 dívidas. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Veja essa mulher. Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. E por isso eu digo a você, ela amou muito, porque os seus muitos pecados foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Esse versículo, essa passagem vem nos trazer a resposta para isso. Como? Da onde extrai esse amor? Da onde nós extraímos esse amor inabalável que se coloca acima de todos os amores? Entendendo o quão você foi perdoado. A revelação da onde Jesus Cristo, através da cruz e do seu sangue, Ele tirou você, a revelação do quão mal você era e do mal que você estava caminhando, a revelação da onde Ele te tirou e onde Ele te colocou, é o que vai fazer esse amor acender e você ser agradecido e amar a esse Deus. É só através da revelação do perdão de Jesus na cruz para o seu coração que você vai conseguir amar a Deus da forma que Ele merece ser amado e colocar Ele na posição que Ele merece ser colocado. Se você não consegue manter esse amor, se você consegue estar num processo que você não consegue vencer e você está paralisado e você não consegue mais, é porque você não entendeu o quanto você foi amado, o quanto você foi perdoado. Ele te perdoou de todo o mar de iniquidade que você fez. Ele tirou você da morte e colocou você na vida. Ele te garantiu um lar eterno com Ele. Ele tirou você da condenação eterna. Se essa revelação não é suficiente para você dedicar toda a sua vida para Ele, eu não sei mais o que é, porque você tem um recorte de no máximo 100 anos, e alguns estão no começo, outros já estão próximos, para servir a esse Deus e dedicar essa vida diante de uma eternidade que Ele dispôs para você. O processo de conversão, ele é um processo de reconhecimento de onde você está. Você está distante, praticando coisas ruins, sim, ao seu bel prazer, em busca apenas do seu prazer. Você está dentro da casa do Pai, mas o seu coração não está alinhado com Ele, ou seja, seu coração está distante. Identificação. A segunda coisa é você entender que uma vez que você identificou isso e se voltou para esse Deus, novas vestes são te dadas. Aquele homem antigo precisa morrer. Você precisa entender que você precisa se vestir com essas bênçãos espirituais que Ele dispôs a você. Você agora é alguém que dissipa essa luz, esse caráter, essa identidade do Pai. E em fé, exercendo essa autoridade, exercendo essa frutificação que Ele colocou em você, você precisa agora ter uma vida transformada, porque a fé nessa transformação é que traz essa realidade para você. Mas, para que você não saia mais desse lugar, mas, para que você seja de fato alguém que segue Jesus, mas, para que você dessa vez continue firme, transformando cada vez mais, porque ele é um processo, você cada vez vai emanando essa luz, se parecendo com o Pai, para que você possa se manter, é necessário que você entenda que os seus amores têm que morrer. O chamado para a conversão é um chamado do
do amor. E esse amor revelado a nós é algo mais assim, terrível que a gente pode. Por quê? Porque ele é muito puro e a gente é tudo que nós temos. Então você precisa abrir mão de tudo, não só dos seus pecados, mas de tudo que é colocado na frente de Deus. Que muitas vezes nem é pecado em si, mas ao ser colocado acima do nosso Deus, por ser colocado acima desse amor, se torna. Porque seguir a Ele não é para muitos. O chamado de Jesus foi para diante de uma multidão, e Ele faz esse chamado porque Ele sabe que nem todos sabiam disso. Que não era claro para todos, porque se fosse claro, muitos não seguiriam. Porque é um chamado para você morrer para você mesmo. E você morrer para você mesmo, e estabelecer esse amor em Deus, vai fazer com que todas as outras coisas fluam da forma mais plena e perfeita, porque a exigência desse Deus ao amá-lo é segui-lo, e segui-lo é fazer o que Ele fez, através dos ensinamentos que Ele fez. E aí você se apega à Bíblia, você lê, porque agora você precisa amar, e a forma de você amar é você se conectar. Você que tem esposa, você ama a sua esposa porque você convive todos os dias, porque você conversa todos os dias, porque você entende quem ela é. Então o processo de conversão, se não te gera uma vontade de conhecer aquele que você ama, talvez seja um falso amor. Ou você se contentaria com o seu marido falar que te ama, mas ele ficar conversando com você durante 1 minuto por dia. Você vai ter um contato com ele durante 1 minuto por dia, e isso aí vai ser uma revelação do amor do seu marido para você? Eu acredito que não. Então, nós precisamos entender e alinhar as nossas expectativas, que o processo de conversão, para você falar que você ama Jesus e você quer segui-lo, precisa passar por todas essas etapas, e entender que é só amando Ele que você vai conseguir amar o seu marido, é só amando Ele que você vai criar os seus filhos da melhor forma bíblica, a forma que Ele quer para você, é só amando Ele que você vai ser o melhor marido, o melhor filho, é amando Ele que você vai ser o melhor empresário, ou o melhor empregado, amando Ele acima de todas as coisas, que a luz dele emana sobre nós, porque não é onde você está, é o que você é. O processo de conversão não é um status quando você anda, mas é a personificação de Cristo em você, é uma nova identidade cultural. Agora você é cristão, você ama Ele, e tudo que você faz é pelo amor a Ele, e as decisões da sua vida é pelo amor a Ele. Nós precisamos alinhar e entender de uma vez por todas que o processo de conversão não é sobre o que você faz, mas aquilo que você é, o amor que você tem por esse Deus. É muito importante que nós estejamos claro isso, porque isso vai te manter firme no dia mal. É isso que vai você fazer o seu coração estar alinhado com o coração do Pai. E quando Ele te fizer a chamada para entrar para a festa, quando Ele se alegrar, você se alegra. E você vai se entristecer com as coisas que Deus se entristece. Por isso que daí vencer o pecado fica fácil. Por quê? Porque você o ama tanto que você não quer fazer o que Ele acha que é mal. Nós precisamos ter de forma clara o que é ser convertido. E quando falarmos ser cristãos, é porque nós entendemos de uma vez por todas que nós o amamos acima de todos os nossos amores. Não por ser frequentantes, não porque a gente chora e se arrepia nos louvores, mas porque é uma decisão genuína que se reflete não agora, mas amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, no bom dia que você vai dar para a tua família, na presença que você vai ter na criação dos teus filhos, no seu trabalho, na alegria de você trabalhar, na alegria de você suster, na alegria da saúde, na alegria da doença. Por quê? Se Ele nos provê passar por isso, e Ele é bom, e nós entendemos que Ele é bom, é porque o amor, nós precisamos entender sobre qual é a provisão dEle para nós. O processo de conversão tem que ser um processo genuíno e real. Não porque você ouviu de algum lugar, ou porque você frequentar a igreja, ou por nada disso, mas porque o seu amor foi alinhado em primeiro lugar, o amor de Deus. A mensagem de hoje é uma mensagem duramente simples. Se o seu amor maior, que tange todos os outros amores e todos os aspectos da sua vida, não é o Deus, não é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, você precisa passar por esse processo de conversão genuína. Genuíno. É uma transformação real de caráter, uma mudança de natureza, uma mudança 100%, uma mudança de rota, e por isso nós chamamos conversão. E para que essa conversão seja completa, você precisa retornar e caminhar, processos. Talvez hoje você não consiga ter
a visão de todos esses aspectos de forma 100%, mas você precisa estar batalhando para estar com essa visão 100%. Você precisa estar estudando, você precisa estar se derramando, você precisa estar ajoelhado no nascer do dia, agradecendo a Deus por essa oportunidade de emanar essa luz para esse mundo de trevas e trazer transformação. Tem que queimar no seu coração essa presença. A conversão não é algo externo, mas é um alinhamento de amores, e nós precisamos amar o Pai acima de todas as coisas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, se coloquem em pé para a gente orar. Enquanto a equipe de louvor vai cantar uma última canção, eu queria que você avaliasse o seu coração. Como está o seu coração? Será que estava claro para você que não só os seus pecados tinham que morrer, mas todos os seus amores tinham que morrer? Será que está claro para você que esse processo é um processo de aniquilação de imagem, de vontades, para seguir aquilo que Deus quer de nós? Será que estava claro para você que esse alinhamento de expectativa passa por um estudo da Bíblia, por um caminhar de saber o que Ele quer de você? Feche os seus olhos e comece a interceder, que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração e trazer uma revelação da cruz, uma revelação da verdade, de onde fomos tirados, porque nós percebemos que é só a partir da revelação do quão você foi perdoado, é que esse amor vai incendiar o seu coração e colocar Deus acima de todos os outros amores. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Esta canção entrego a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua Essa série tem nos levado a refletir qual é a nossa situação atual, onde a gente se encontra. Talvez você chegou aqui hoje sem ter uma revelação desse amor e fica sendo algo meio distante. Como assim? Como amar Deus dessa forma? Talvez o processo, você esteja ainda na parte de entender que existe um Deus que te perdoa, que existe um Deus que tem perdão para você, e você só vai conseguir amar esse Deus dessa forma se você receber esse perdão, se você entender que existe perdão para você, existe perdão para você. O Senhor tem perdão para você. Se tem alguém aqui em nosso meio
que quer desfrutar desse perdão, sabe, que realmente ainda não vivenciou essa parte da história de que, Senhor, eu entendi o quão pecador eu era, quão miserável eu sou, eu preciso da sua misericórdia, da sua bondade, da sua graça. Levanta a sua mão, a gente quer orar por você. Sabe, gente, existe pessoas aqui que o Senhor tem trabalhado fortemente. Não existe pessoas melhores, existem pessoas que conheceram o Senhor e tiveram a vida mudada, e talvez a sua vida não mudou ainda porque você não conhece o Senhor. Então fica algo longe mesmo. Como amar um Deus que eu não conheço? Eu não tenho dimensão ainda, eu não tinha dimensão ainda, mas através da exposição do Evangelho, hoje eu entendi que eu muito pequei, e eu preciso ser perdoado, O segundo ponto é, talvez você conheça o Senhor, mas venha vivendo uma vida distante dele, não tinha uma clareza sobre esse amor, e você olhava, Senhor, aquele Deus que me salvou, ainda não me libertou. Eu queria dizer para você que você é liberto em Cristo. Minha esposa tem uma prima, e ela tinha se convertido, já caminhando há alguns anos com o Senhor, e ela fumava ainda, e ela um dia chegou a mim e falou, Osni, eu queria ser liberto do cigarro, e eu não sei o que eu faço. Aí eu falei para ela, Amanda, você já é liberta em Cristo, e talvez falte para você ainda essa dimensão do que? Você já é liberto no Senhor. Às vezes você olha para algum pecado na sua vida, e o que falta para você é clareza sobre daquilo que o Senhor já fez na cruz para te libertar, e a gente vai estar orando também junto por isso. Talvez seu coração esteja gelado ainda, sabe, passando por momentos frios. Realmente você olha, Deus, eu quero te amar acima de todas as coisas, eu queria dizer para você que a gente não consegue amar a Deus sozinhos, a gente precisa de pessoas, de uma comunidade, de ajuda. Às vezes é de confessar pecado, é realmente clamar, irmão, me ajude nisso, me ajude que eu não venho conseguindo vencer nessa área, e eu quero amar Deus acima de todas as coisas, eu quero que isso seja real na minha vida, porque a gente não quer uma igreja fajuda, a gente não quer de maneira nenhuma chegar no grande dia e não encontrar aquelas pessoas que a gente ama. Por quê? Porque eles foram enganados, viveram uma vida por engano. A gente crê que a conversão genuína é fruto do Senhor em nós, e o nosso desejo é que a gente possa realmente viver isso intensamente como igreja. Eu queria chamar aqui na frente os líderes, e se você se identificou com um desses apelos, ou se também você tem algum pedido de oração específico, não fique de fora, peça ajuda, que a gente realmente possa, meus irmãos, viver uma vida para a glória de Deus, sabe, desfrutando de uma conversão genuína, e isso é por intermédio de Cristo, por intermédio do seu Evangelho. É como João disse, é simples, radical, duro, não tem conversa, não tem negociação, sabe, ou a gente tem a Cristo ou não tem, ou a gente ama a Cristo acima de todas as coisas, a gente não ama, não tem, eu quase amo, não tem. O amor de Cristo tem que estar acima de todos os amores, pois só assim veremos ao Senhor, pois só assim conheceremos ao Senhor face a face. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, meu Deus. Senhor, é uma manhã de salvação, Senhor, de alinhamento, Senhor, de reestruturação, Senhor. O Senhor tem nos levado, Deus, a viver um novo tempo como igreja, Senhor, como filhos, Deus. Deus, a minha oração é que o Senhor possa tocar o perdido, Senhor, que o Senhor possa gerar arrependimento no coração daquele que está distante do Senhor, daquele que não conhece o Senhor, Deus. Que possamos viver, Deus, diante de uma igreja de pessoas salvas, Senhor, que desfrutam da
da plenitude de uma conversão genuína que só o Senhor pode dar, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa empreitada, Senhor, a realmente negarmos, Senhor, o nosso eu, Senhor, a realmente te amar, Deus, acima de todas as coisas, Senhor. Nos ensina, Senhor, através da sua palavra, nos instrua, nos encoraja, Senhor, a depender uns dos outros, Senhor. Sabemos que sozinhos não conseguiremos, Senhor, mas o Senhor tem levantado, Senhor, um povo que te ama, que ama a sua palavra, Senhor, dispostos, Deus, a viver uma vida que te agrade e te exalte, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Tenha um excelente domingo, igreja, e não saia daqui sem pedir oração. Se você se identificou, busque um irmão, ore, Senhor, peça ajuda, porque o Senhor tem cuidado de nós, e de fato Ele quer uma igreja santa, que conhece, que ama Ele acima de todas as coisas. Tenha um bom domingo, em nome de Jesus.